Olá, tudo bem? Hoje nós vamos continuar com os assuntos de funções essenciais, né? E hoje nós vamos falar da famigerada função logarítmica, né? Que para muitos ela é considerada uma das coisas mais difíceis da matemática, né? Não que não seja, eu acho que ela até é um elemento que bem complexo, né? Mas não é, na minha opinião, uma das coisas mais difíceis. É uma questão de entendimento e muitas vezes foi falado, logaritmo, uau, não sei o quê. Mas depois que você entende o conceito, você vai ver que ele não é esse bicho de sete cabeças que o pessoal fala, né? Inclusive, ela é uma excelente ferramenta, né? Por colocar entre aspas, ferramenta, né? Para muitos dos nossos problemas que nós vamos resolver durante a disciplina de cálculo como um todo. Então, ela nos ajuda muito nesse processo de resolver alguns problemas, né? Principalmente quando você tem a questão da exponencial. Então, é um conceito muito importante para o cálculo, beleza? Então, vamos começar a falar desse assunto. Bem, então, como eu já disse na videoaula anterior, né? Em vários momentos assim e nas diversas áreas do conhecimento, a gente precisa muitas vezes utilizar o conceito de função exponencial, né? Então, alguns dos exemplos, na economia, na administração, na física, na química, entre outras áreas, nós precisamos falar de funções exponenciais, tá? Só que, em alguns desses momentos, a gente precisa de uma solução, assim, como eu posso dizer assim, eu preciso recorrer à função inversa da exponencial para tentar encontrar essa solução. E quando eu falo nessa função inversa da exponencial, eu estou me referindo ao conceito de uma função logarítmica, certo? Então, para nós entendermos um pouco melhor sobre esse assunto, eu vou inicialmente apresentar uma noção a respeito do assunto e depois eu vou avançar nessas discussões a respeito do conceito propriamente dito, tá bom? Então eu vou colocar essa tabela ali, ó, tá? Então eu coloquei a tabela aqui, ó, na primeira linha 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na segunda 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. E na terceira 1, 3, 9, 27, 81, 253, 729, tá? Então o que eu vou falar para vocês aqui, né? Então eu vou considerar que essa primeira linha, né, seria a linha dos expoentes. Né? Essa linha 2 seria os expoentes, o resultado dos expoentes na base 2, e esse daqui seria o resultado dos expoentes na base 3, ou seja, 2 elevado a 0 é 1, 3 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 1 é 3, 2 ao quadrado 4, 3 ao quadrado 9, 2 ao cubo 8, 3 ao cubo 27 e assim vai indo, tudo bem? Então, só que em muitos casos a gente quer saber qual é o expoente sabendo o valor e a base, né? Então, por exemplo, assim, eu quero saber qual é o expoente que na base 3 me fornece 729, ou seja, se a gente olhar aqui a tabela, qual é o expoente? Então, olhando na tabela, nós sabemos que é o 6, por quê? Porque 3 elevado a sexta é 729, tá? A gente pode colocar também outra pergunta assim, qual é o expoente que na base 3 me fornece 81? Então, 3, né, eu vou olhar aqui, ó, onde está o 81, na base 3, 81. Então, a gente vai reescrevendo isso daqui, nesse caso, desse exemplo aqui, nós temos a seguinte situação, que 3 elevado a x é igual a 729, ou seja, eu quero saber quem é esse cara aqui, né? Nesse caso, basta olhar a tabela, ou também fatorar o 729, né? A gente vai chegar no 3x é igual a 3 elevado a sexta. Nesse caso, como estou dizendo aqui, nesse caso basta olhar a tabela e nesse sentido podemos notar que estamos fazendo o caminho contrário da exponencial, né? Porque eu estou perguntando, não estou perguntando qual é o valor de 3 elevado a sexta, eu estou perguntando qual é o valor da exponencial que 3 elevado a ele me dá 729. Então, ó, eu estou fazendo o processo contrário, eu quero saber quem é esse cara sabendo o resultado final e a minha base. O que estou querendo dizer aqui é que ao trabalharmos com a exponencial, estamos atribuindo valores na potência e descobrindo os resultados. É isso que eu acabei de falar. Nesse caso, nós temos o resultado e queremos saber qual é o valor da potência.
Ou seja, estamos trabalhando no caminho contrário. Nesse caso, temos uma notação específica que é a do logaritmo. Então, eu poderia falar isso daí na seguinte situação. Qual é o logaritmo de 729 na base 3? É a mesma coisa que eu perguntar para vocês. Qual é o número que 3 elevado a ele dá 729? Né? Ó, um outro exemplo aqui. Né? Qual é o logaritmo de 32 na base 2? É a mesma coisa que eu perguntar para vocês assim, qual é o número que 2 elevado a ele me dá 32? No caso, é o 5, né? Então, nós temos com isso uma notação específica, né? Seja b maior que 0 e b diferente de 1, que é as mesmas características da função exponencial. Então, nós temos lá, a função exponencial f de x é igual a b elevado a x, possui uma inversa, denotada função logarítmica de base b, denotada por log de b, né, tendo a seguinte notação. Ó, log de x na base b é igual a um y. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever aqui, b elevado a y é igual a um x. Ou seja, qual é o logaritmo de 729 na base 3? É a mesma coisa que eu perguntar 3 elevado a 6 é igual a 729. Como é o caso aqui, ó. Log de 729 na base 3 é igual a 6. Isso daqui é o mesmo que eu escrever 3 elevado a sexta igual a 729. Ou seja, existe uma relação de inversa aqui nesse caso, tudo bem? Porque eu quero saber esse valor aqui. Eu não estou atribuindo o valor à potência. Eu já tenho o resultado e eu tenho a base, né? Um outro exemplo, ó. Log de 10, log de 0,001 na base 10 é igual a menos 3. Por quê? Porque 10 elevado a menos 3 é igual a 0,0001, certo? Então, o conceito de logaritmo, ele trabalha na questão na relação inversa da potência, tá? E na mesma situação que nós tínhamos lá, nós também temos algumas propriedades envolvendo logaritmo, certo? Então, logaritmo de x vezes y numa base b é a mesma coisa que eu escrevi, o log de x na base b mais o log de y na base b. Logaritmo de x sobre y na base b é a mesma coisa que log de x na base b menos o log de y na base b. O logaritmo de x elevado a r na base b é o mesmo que eu escrevi r vezes o log de x na base b, onde r é um número real. Tá? O logaritmo de b elevado a x na mesma base é o próprio x, certo? Né? Enfim, por exemplo assim, se eu pegar log de 3, né, qual que é o logaritmo de 3 elevado a sexta na base 3? É o 6. É isso aqui, ó. É o que eu estou falando aqui. Tá? Então o que é a grande sacada? A grande sacada é você tentar reescrever esse cara na mesma potência da base. Tá? Muitas vezes a gente não consegue, tá? Mas existe uma tabela que nos ajuda a fazer isso. Tá? E b elevado ao logaritmo de x na base b é o x também, tá bom? Então essas são algumas propriedades que nós gostaria muito que vocês entendessem elas. Se vocês não entenderem, procurem vídeos no YouTube, tem bastante vídeo falando sobre isso, ou então vocês coloquem ali nos comentários que eu faço talvez eu possa fazer um vídeo só falando dessas questões, beleza? Então assim, na mesma perspectiva das exponenciais, nós também podemos estabelecer o conceito de função para os logaritmos, certo? Por quê? Porque se é uma inversa, então nós também temos uma função inversa para ele. Então, a função logarítmica f de x é igual a log de x na base a, tem o domínio em 0 até o infinito, que é muito parecido também, o domínio aqui é diferente, vocês podem observar, porque lá o domínio nas funções exponenciais era os reais, e a minha imagem era os reais positivos excluindo o zero. É a mesma coisa aqui, ó. Aqui no caso, o meu domínio não é aberto em 0 e indo até o infinito. E a imagem é os reais. O seu gráfico é reflexão do gráfico y igual a elevado a x em torno da reta y igual a x. Vou fazer tudo isso no GeoGebra também, tá? Notação. Ao nos referirmos somente a f de x igual a log de x sem enunciar a base, estamos nos referindo à base 10, ou seja, log de x sem falar a base é a mesma coisa que escrever log de x na base 10, beleza? Então eu vou fazer alguns exemplos também falando disso no GeoGebra, tá?
E daí nós já temos um probleminha ali também, tá? Então, eu vou calcular também, vou fazer no quadro, como é que a gente calcula o log de 80 na base 2 menos o log de 5 na base 2. Por quê? Porque se eu fatorar o 80, eu não consigo ter divisibilidade por 2, né? Ou seja, é divisível por 2, só que eu não consigo escrevê-lo como potência de 2. E a mesma coisa o 5. O 5 também não consigo escrever como potência de 2, tá? E utilizando o GeoGebra, faça alguns gráficos de funções logarítmicas e compare com as funções exponenciais. Então vamos fazer isso no GeoGebra, beleza? Bem, o primeiro caso ali, que o exemplo ali é log de 80 menos log de 5 na base 2, certo? Bem, se eu pegar e dividir aqui, se eu fatorar o 80, eu não vou conseguir eu não vou conseguir encontrar um número que me dê 80, certo? Então, se eu fatorar, eu não vou ter um número certo. E a mesma coisa aqui para o 5, né? Então, como é que eu vou fazer? Bem, nesse caso, nós temos aqui uma diferença entre os termos, certo? Nós temos aqui uma diferença. Então, o que eu tenho? Eu tenho uma propriedade que diz o seguinte, que log de x menos log de y, tudo numa mesma base. No caso aqui eu estou colocando base 10. É a mesma coisa que eu escrever log de x dividido por y. Portanto, eu tenho que posso reescrever, então, esse caso aqui como sendo isso daqui. Então, log de 80 sobre 5 na base 2. 80 dividido por 5 é 16. E o 16 eu já consigo encontrar, ou seja, eu consigo reescrever isso aqui como sendo o quê? Pera lá, então, antes disso. Então, eu igualo isso a um número, que é o resultado, e isso daqui é a mesma coisa que eu escrever 2 elevado a x é igual a 16, ou seja, qual é o número que 2 elevado a n me dá 16? Então, 2, 4, 8, 16, ou seja, x é igual a 4. Ou poderíamos escrever assim, ó, 2 elevado a x é igual a 2 elevado a quarta. As bases são iguais, então eu olho para os meus expoentes, portanto, x é igual a 4. Beleza? Então, esse foi o primeiro exemplo que nós vamos fazer. Bem, o nosso primeiro caso ali indica o que? Vamos fazer a questão da relação entre as funções exponenciais e as funções logarítmicas, certo? Então, vamos lá primeiramente fazer aqui, ó. Então, eu vou chamar uma função exponencial. Então, f de x igual a 2 elevado a x, certo? Observem o gráfico, né? O gráfico dessa função, ó, ele é os reais, o domínio são os reais, certo? Né? E a minha imagem são só os valores positivos, excluindo o zero, tá? E agora eu vou fazer o logaritmo de base 2. Então, logaritmo, ó, nesse caso aqui, ele já mostra para mim, certo? Ele já mostra aqui para mim, mas eu poderia escrever assim, ó, log na base 2 de x, certo? Olha lá, observem que existe uma relação de inversa entre eles, tá? E eu vou colocar a função aqui y igual a x, para vocês observarem que existe uma simetria entre as duas funções, ou seja, existe uma relação inversa. Se eu pudesse pegar a função exponencial e girá-la, ela faria a representação de uma função exponencial. E a mesma coisa, se eu pegasse a função exponencial e girá-la em torno do meu eixo x, ela daria a minha função exponencial aqui. E olha, detalhe, ó, o domínio são os reais positivos, excluindo o zero, né? E a minha imagem, né? Ó, eu não tenho valores negativos para o logaritmo, só tenho valores positivos. A minha imagem são todos os reais, certo? Porque ela pega todos os valores. Um outro exemplo ali. 3 elevado a x, certo? E eu vou pegar a função logaritmo na base 3 elevado a x.
também a mesma perspectiva. Né? Apagando, ó, pode observar que existe uma relação de simetria entre elas, tá bom? E assim vai indo com todas as funções logarítmicas no caso. Então existe uma relação, e essa relação da função inversa que é importante para os nossos casos aqui. Então eu já coloquei a função y igual a x para vocês observarem a questão de simetria entre os termos, tá bom? E como é que a gente faz para calcular esses valores aqui? Então, por exemplo, assim, vamos pegar lá log de 3 de 729. É o valor 6 que nós tínhamos no nosso exercício lá. Então, nós podemos também utilizar o GeoGebra como calculadora para resolver esses problemas, beleza? Então, vamos fazer o exercício lá agora. Bem, assim como nas funções exponenciais, quando nós chegamos no número e, nos logaritmos nós também temos a inversa do número e, que são chamados logaritmos naturais, né? Então, como eu já falei na videoaula falando do número e, que ele é muito requisitado pelos cientistas, então a contrapartida, ou seja, a função inversa dela também que é chamado de ln, logaritmo natural, ou talvez alguns falem assim que é o logaritmo neperiano, né? Por quê? Porque em homenagem a John Napier, que foi um dos primeiros matemáticos que desenvolveu essa ideia de logaritmo, né? Inclusive foi se eu não me recordo assim, se eu me recordo bem assim, John Napier foi o primeiro a desenvolver a ideia, a concepção do computador, certo? Então, e para isso o desenvolvimento do logaritmo também foi muito importante, tá? Então, ele é chamado de logaritmo natural ou logaritmo neperiano, que é o mesmo que essa notação seguinte, ó, log de x na base e. É a mesma coisa que eu escrever ln de x, tá? Em particular, se fizermos x igual a e, temos que o logaritmo de e é igual a 1. Por quê? Porque nós já fizemos ali, ó, quer ver? Ó? Vamos voltar lá um pouquinho. Ó, mais uma, né? Mais uma ainda. Ó, logaritmo de b na base b é o x. Então, logaritmo de e na base e, qual que é a potência? É 1. Então, vai ser o valor 1 aqui. Então, log de ln de e ln de e é o que? É o log de e na base e, que é valor 1, tá bom? Então, é o que eu tenho aqui, ln de e é igual a 1. E vamos ver mais alguns exemplos também, tá? Esses exemplos aí, encontre x se ln de x igual a 5, ou seja, eu quero saber qual é o valor que eu vou colocar ali e vai me dar a resposta 5, tá? Esse eu vou fazer no GeoGebra, tá? Vou resolver essa equação, esse daí também eu vou fazer no quadro, né? Resolver essa equação aqui, e elevado a 5 menos 3x igual a 10, vou resolver no quadro, né? Vou também expressar esse ln de a mais meio de ln de b também como único logaritmo, porque daí nesse exercício eu consigo mostrar a utilização de algumas propriedades de logaritmo, tá? E também nós temos a última propriedade, que é a mudança de base, certo? Então, a mudança de base, o que é? Nós temos lá um logaritmo de x numa base b, só que eles não são, às vezes é muito difícil trabalhar com esse logaritmo aqui, então eu recorro a uma mudança de base, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou mudar a base para ln no caso. Então, seria ln de x sobre ln de b. Então, seria o ln do logaritmando sobre o logaritmo, o ln da base, certo? E também vou mostrar isso aqui nesse exercício aqui, tudo bem? Bem, existem também muitas... para resolver muito logaritmos, a gente vai utilizar muito calculadora científica para resolver. Por quê? Porque existe uma tabela, existem valores assim já estipulados para isso daí, e não vale a pena a gente ficar tentar encontrar qual é o valor que e elevado a ele, até porque e é um número irracional. Então, qual é o número aqui que e elevado a 5 me dá esse valor aqui, certo? Então é muito complicado. Então a gente vai recorrer muitas vezes a concepções computacionais para isso, tá? E também vou fazer daí eu vou fazer no GeoGebra, né,
a comparação entre a função ln de x com e elevado a x. E também vou esboçar o gráfico de outras funções logarítmicas, beleza? Então, vamos lá. Bem, os próximos 3 exemplos eu vou fazer aqui direto, tá bom? Então é o seguinte, ó, eu quero saber qual é o valor de x para que isso me dê a resposta 5, tudo bem? Então, para isso, eu vou só relembrar que ln de x pode ser escrito como, na verdade, log de x na base e, isso é igual a 5. Isso daqui é c somente c, então é x igual a e elevado a 5. Então, qual que é a minha solução aqui para dar a resposta 5? E elevado a 5. Né? Então, ln de e elevado a 5 é o meu 5. Beleza? Esse foi o primeiro exemplo ali, tá? Agora vamos fazer o segundo. Bem, o meu segundo exemplo é esse daqui. Então, como é que eu vou fazer? Porque assim, ó, o meu problema está minha potência. E eu aqui agora, como é que eu faço para resolver esse problema? Bem, existe uma propriedade de logaritmo que fala, ó, que logaritmo de x elevado a um r é r logaritmo de x, tudo bem? E essa propriedade eu vou utilizar aqui, só que como é a base e, eu vou utilizar quem? O ln. Como nós temos uma igualdade, então eu tenho que fazer de um lado, eu sou obrigado a fazer do outro. Então, ln de e elevado a 5 menos 3x é igual a ln de 10. Aqui nós temos uma outra propriedade que falava o seguinte, ó, logaritmo de uma base b de b elevado a x é o meu x. Aqui, ó, é a mesma coisa. O ln é o quê? Log de e na base e 5 menos 3x. Então eu posso reescrever esse cara como sendo quem? 5 menos 3x, que é igual a ln de 10. Passando esse 5 para lá, eu vou ter que menos 3x é igual a menos 5 mais ln de 10. Multiplicando por menos 1, eu vou ter que 3x é igual a 5 menos ln de 10. Esse 3 que está multiplicando passo dividindo, portanto, x vai ser o quê? 1/3 de 5 menos ln de 10. Aí, se você quiser saber o valor do ln de 10, você utiliza uma calculadora científica que você vai descobrir qual é esse valor, beleza? Mas é um exercício interessante porque você recorre a várias propriedades envolvendo logaritmos, no caso, 2 aqui de cara, tá bom? Agora vamos fazer o terceiro exemplo. Bem, esse exemplo aqui é um exemplo para a gente utilizar as propriedades, certo? Então, no caso aqui, as propriedades no ponto de vista contrário, tá bom? Então, por exemplo, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, ó, que nós temos aqui, ó, logaritmo de b elevado a r, na mesma base b, é a mesma coisa que... Não, perdão. Logaritmo de b elevado a r é r logaritmo de b. Só que agora o que eu tenho? Eu tenho o contrário. Eu tenho isto e vou reescrever desse jeito. Aonde? Aqui, ó. Então eu tenho esse caso aqui e vou reescrever dessa forma. Então, vou manter o ln de a mais ln de b elevado a meio. Ln de b elevado a meio é a mesma coisa que eu escrever isso daqui na forma de raiz. Então, ln de a mais ln da raiz de b. E aqui é a mesma coisa, eu tenho uma soma de 2 logaritmos, que é a mesma coisa que eu escrever de que jeito?
log de x vezes y é igual a log de x mais log de y. Ou seja, ln de A mais ln de B, eu tenho isso daqui. Eu vou reescrever como isso daqui. Então, nesse caso, vai ficar ln de A raiz de B. Beleza? Esses foram os 3 exemplos que nós fizemos aí, que envolvem as propriedades de logaritmo. Tudo bem? Bem, na mesma perspectiva, agora vamos fazer a função e elevado a x e o ln de x, certo? Então, aqui eu vou colocar e elevado a x, ele me dá a função e elevado a x, né? E agora eu vou fazer a função ln de x. Ele me forneceu essa função que também você pode observar as mesmas características, o domínio, a imagem. E vou colocar também a função y igual a x, que é o nosso eixo de simetria aqui, tá? Então você pode observar que existe uma relação de inverso entre as duas, né? Se eu pegasse a função e de x e virasse, me forneceria a função ln, e a mesma coisa se eu pegasse ln e virasse, daria a função e elevado a x, tá? Ou seja, virasse em torno do eixo x, tá bom? Bem, agora eu vou mostrar para vocês algumas outras funções logarítmicas aqui, só para vocês entenderem esse caso aqui. Então vou fechar aqui. Agora eu vou colocar log, ó, você já pode perceber que ele pode pedir log de 10 ou log de x. Então, log de x, né? Agora também posso, como eu viro uma função, eu posso colocar na seguinte perspectiva aqui também, ó. Log de x mais 1, né? Outro aqui, log de x ao quadrado, né? Percebam que nesse caso aqui, por fato da função ser quadrado, nós temos uma outra característica, né? E percebam que ele sempre coloca aqui log de 10, ó. Log de sqrt, ou seja, da raiz de x, né? Que ele mostra aqui também. Então, todas essas funções aqui também. Percebam que aqui já começa de uma maneira diferente, tá? Outra questão também, vamos mostrar aqui para vocês também, ó. ln de x mais 1, né? ln de x ao quadrado, né? Aqui ele mostrou só ln de x, né? Acho que faltou eu arrumar ali. Então, ln de x ao quadrado, mesmas características. Vou pegar e fazer uma ln x ao cubo. X ao cubo, né? E vou pagar essas aqui só para vocês observarem, tá? Então, ó, cada uma dessas é uma característica de uma função exponencial, uma função logarítmica, né? E elas, cada uma tem uma representação gráfica ali também, respeitando os seus domínios, tá bom? Beleza? Bem, nesse caso aqui eu tenho essa situação, né? Que na verdade, se a gente for fazer, ó, vamos igualar a um x. Então isso aqui implica o quê? Que 5 é igual a 8 elevado a x. Ou seja, eu quero saber qual é o número que 8 elevado a ele me dá 5. Então é um pouco complexo a gente fazer isso, então o que a gente vai fazer? A gente vai recorrer a uma mudança de base, ou seja, o que eu vou tentar? Vou tentar encontrar uma base comum aos dois e que eu possa encontrar os resultados. Então, no caso aqui, ó, log de 5 na base 8 é a mesma coisa que eu escrever ln de 5 sobre ln de 8. E esses dois valores aqui, eu utilizando a calculadora científica e fazendo a divisão entre eles, isso aqui vai ser aproximadamente 0,77 39 76 e assim continua, tudo bem? Então, nesse caso aqui, eu recorri à mudança de base, por quê? Porque a base aqui era maior, né? E eu não conseguiria encontrar um elemento aqui. E aqui eu consigo, porque são valores tabelados, eu consigo utilizar uma calculadora científica, o GeoGebra mesmo faz isso, e poderia fazer essa divisão. Beleza?
Bem, essa foi mais uma videoaula a respeito do conceito de funções essenciais, em especial o conceito de logaritmo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade, de próprias instituições, tá? Feito, um forte abraço para vocês e até a próxima videoaula.